Gente, hoje, tô aqui gravando um podcast na casa da Amanda. Hoje ela que me convidou, ela que serviu o vinho, ela que escolheu. Eu esqueci até de pegar a garrafa, depois eu vou falar qual é o vinho. Mas tô convidando a Amanda para o nosso papo, para um vinho. Então, amiga Tintinha, a gente tá fazendo um brinde com um espumante, que tá meio... Não sei se é champanhe espumante. Nem sei se é champanhe ou espumante. Eu acho que é champanhe. É chique, gente. A gente esqueceu de pôr pra gelar, mas tá tudo certo. Depois eu falo qual é o vinho. Normalmente eu escolho o vinho que eu gostaria que você, né, que o meu convidado bebesse, que eu acho que tem a ver com você. Mas hoje eu acho que o assunto é tão mais importante do que o vinho que... no fim a gente pegou um vinho que a Amanda tinha aqui, mas eu vou falar depois qual é. Mas pra mim tá sendo mais importante a gente estar reunida e falar de um assunto tão lindo que eu acho que é o feminino, né? Mas antes, eu queria te agradecer, você tá me recebendo na sua casa. E Tintin. E vamos fazer o brinde ao feminino. Isso, um brinde ao feminino. Não, e você tá toda feminina, né? Agora que eu pensei de rosa linda. Mas enfim, eu primeiro queria te agradecer de me receber na sua casa, improvisado aqui pra gente gravar, mas eu achei que era muito importante. Eu já faz um tempo que eu quero que você fale sobre isso. Eu tenho visto você falar do seu Instagram, assim, eu tenho visto o seu movimento, né? É evidente, assim, pra mim, o movimento que você tem feito no feminino. Eu tô achando muito lindo. Eu acho que isso, a gente já conversou algumas vezes, é uma tendência da mulher agora, assim, né? Então, assim, eu acho que, como tudo na vida é cíclico, né? A mulher, ela era feminina e passou por uma masculinização, né? Durante anos e anos e anos e anos. E eu sinto que as mulheres estão tentando resgatar isso. E você, eu acho que é uma das pioneiras, assim, das pessoas que estão em volta de mim. Então, eu queria te dizer que eu admiro muito isso em você, além de outras coisas. E queria saber de você, assim, se é assim que você se vê, se eu tô conseguindo te ler bem, né? Como você se vê, se eu tô te interpretando da maneira correta. E em que momento você sentiu necessidade de resgatar o seu feminino? Como que foi que deu start pra você fazer esse movimento, assim, que você tem feito? Eu acho que, bom, primeiramente, obrigada a você pela oportunidade de vir aqui no seu canal falar sobre o feminino, pra mim é uma honra. Eu acho que quanto mais a gente tiver essa oportunidade de tocar nesse assunto e de levar a conversa para esse lugar onde a gente pode expressar um pouco mais sobre o que é esse movimento e o que acontece dentro da gente quando a gente, né, realmente resgata, né, essa parte feminina dentro da gente mesmo, é super válido, né? Então, muito obrigada. Então, eu acho assim, a vida, como você falou, ela é cíclica, ela é impermanente. E o maior problema que eu vejo hoje em dia, né, é que a gente acha que a vida, ela não só não é cíclica, como as coisas vão durar para sempre. Então, quando a gente assume certos papéis para a gente poder alcançar os nossos objetivos, a gente tem a leve ilusão de que aquilo vai durar, né? Mas o que acontece é que quando você assume um papel que teoricamente não é o seu aqui no planeta Terra, e isso eu estou falando sobre como foi a criação do planeta, né? Como foi estabelecido que deveria ser o nosso papel como mulher, como feminino, né? Feminino e masculino, energia feminina, como polaridade, né? Claro que a gente tem as duas dentro da gente, mas uma sobressai mais. Eu acho que a gente precisa colocar as coisas nesse lugar primeiro antes da gente desenvolver o tópico, né? Então, assim, é uma coisa primitiva, é uma coisa que é a nossa natureza, né? A gente nasceu mulher, e a gente nasceu com energia feminina predominante, e hormônios femininos também. E o que aconteceu foi que a vida cotidiana, as cobranças da sociedade, as nossas próprias cobranças, os papéis que a gente teve que assumir ao longo da história do feminino no planeta Terra, né, as mudanças políticas dentro do que aconteceram no planeta, que fizeram de uma certa forma, mexeram, né, de uma certa forma com a sociedade e aí consequentemente mexeram com a estrutura do homem e a estrutura da mulher, fizeram com que a gente assumisse papéis que não são, na verdade, nossos papéis. Misturou tudo. Misturou e assim, eu vejo claramente, né, e isso eu preciso falar, eu vejo claramente um movimento de uma força que eu considero ser a mesma força criadora, só que por um lado oposto. Destruidora, né? No caso. É destruidora, sim, ela é destruidora totalmente. Eu vejo muito claramente essa força destruidora, levando a gente para um outro lado que não é o lado que supostamente seria o natural da gente ir, né? E aí eu não estou falando de certo nem de errado, eu estou apenas dizendo que quando você segue o curso natural das coisas, o fluido, tudo flui. É nesse ponto que eu quero chegar. E quando você vai para o lado que é o oposto disso, as coisas são mais difíceis, gasta mais energia, não é que é errado, mas gasta mais energia, exaure mais, vai te consumir mais rápido, vai te envelhecer muito mais rápido, vai te sugar muito mais.
e não vai te deixar feliz, completa, inteira, íntegra, né? Ao passo que quando você assume aquilo que você é, né, em natureza, e você começa a seguir o fluxo natural das coisas, né, no nosso caso da energia feminina, que é uma energia extremamente potente, extremamente poderosa, é uma força gigantesca, uma força criadora, né? A gente cria, a gente dá vida para as coisas. Então imagina o poder disso. Mas ao mesmo tempo é linda, exuberante, completamente doce, né? Gentil, suave. Não sei nem como, mas é suave, né? Ao mesmo tempo que tem força, tem potência, tem suavidade. Tem poder, tem suavidade, né? Que, na minha opinião, é a grande dificuldade do balance, assim, mesmo dentro do feminino, entendeu? Claro, eu acho que, pra mim, a dificuldade, por isso que eu admiro tanto que você ter feito esse movimento, porque pra mim é um movimento muito difícil, e por isso que eu queria que você falasse, porque eu acho que pra muitas mulheres porque é o que você falou, a gente tem que ser, a gente assume o masculino pra dar conta. E aí isso cansa, pra dar conta. Isso cansa, no meu caso foi totalmente pra dar conta, não é que eu queria. Eu acho que a maioria exercer esse papel. Eu me sinto assim também, eu acho que... Mas quando eu me vi num país que não é o meu, que você perguntou quando foi que eu resolvi, né? Quando eu me vi num país que não é o meu, sem a minha família, num relacionamento completamente complicado, eu me vi fazendo todo esse esforço ao contrário da minha natureza para dar conta, né? Para fazer dar certo uma coisa que eu escolhi. Né? Apesar de eu ter escolhido, iludida por certas coisas, eu escolhi. Mas você está falando só da relação ou você está falando da criação dos filhos, de tudo mais? De tudo mais, porque eu também escolhi criar meus filhos em outro país, né? Num relacionamento com uma outra pessoa que não era o pai deles. E aí isso afetou toda a família, toda a estrutura, né? Afetou a minha família que ficou lá no Brasil, afetou a mim, afetou os meus filhos, afetou a pessoa que eu estava me relacionando naquela época. Então, assim, é uma tremenda de um terremoto, né? Uma escolha dessa. Sim. E aí, quando você chega num lugar desse, que você tem que desbravar, a única energia que você acessa, no caso, é a masculina. Por quê? Porque é a masculina que é desbravadora. Quando você olha na história do primitivo, quem foi que abriu caminhos, quem foi que... Né? Quem é que caçava, quem é que trazia alimento para dentro de casa, né? Quem é que raciocinava as estratégias para pegar a presa, para construir as armadilhas, para conseguir fazer com que, né, desse fruto, as plantações, não sei o que. E aí quando você vai na história, percorrendo a história até chegar onde a gente está agora, é a energia masculina que faz isso, né? Então quando você precisa acessar, e eu precisei acessar para poder criar meus filhos, para poder sair desse relacionamento, né? Conseguir construir ter dinheiro, né, para criar meus filhos e tudo. E aí no meio disso tudo, eles perderam o pai, né? O pai faleceu, então eu fiquei sozinha mesmo, né? Vamos dizer assim. Na época eu não podia contar muito com meus pais, eles também estavam passando por problemas no Brasil, né? Eu tive aí a perda do meu irmão no meio disso tudo, a perda do meu pai no meio disso tudo. Então não foi fácil, foi um caminho que foi muito cheio de surpresas, de desafios, porém foi a época que eu mais aprendi, né? Até mesmo sobre... Onde a gente cresce, infelizmente. Até mesmo sobre como resgatar a minha energia feminina depois disso tudo, depois de ter ficado tão masculina. Então, mas onde que deu esse clique, assim? Você lembra o que você estava sentindo? Foi uma coisa gradual? Ou você... Foi uma falta Você sabia que você estava se perdendo dela durante o processo, mas não podia voltar a acessar? Ou depois que acabou, que você falou... Aí você conseguiu olhar para isso? Eu comecei a ficar doente, eu comecei a me sentir doente, mas doente emocionalmente mesmo, assim, sabe? Perdida. Eu me afastei das coisas que eu amava fazer, né? Para poder fazer dinheiro, né? Não estava conseguindo fazer dinheiro com o que eu amava, eu tive que procurar outras coisas para fazer dinheiro. E aí eu comecei a me adoecer, comecei a sentir meu campo emocional, meu campo vibracional. Eu perdi o encanto, porque uma coisa que todo mundo me fala, né? Esse é um feedback que eu tenho das pessoas que eu convivo, das pessoas que já fizeram parte da minha vida, é que a minha energia, ela chega primeiro. Sim. Que eu tenho um brilho, que eu tenho, sabe, uma coisa diferente, que atrai as pessoas, né? Que eu tenho uma luz, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E eu não via isso. Eu olhava pra mim e falava assim, gente, onde tá isso, né? Onde foi que eu perdi essa... Porque eu me lembro quando eu era criança, de chegar nos lugares e todo mundo, nossa, que menina, né, acesa, que menina linda, né, que sorriso, e que eu acho que toda mulher tem quando ela tá, quando a mulher está ancorada no feminino dela, a aura dela chega primeiro. É brilhante, é uma coisa assim, é um sol,
Mas você, durante essa fase aí que você assumiu mais o masculino, você sentiu que as pessoas deixaram de te falar isso um pouco? Ou você que não... Não, as pessoas deixaram de me falar. Eu deixei de fazer as minhas práticas espirituais. Eu não tinha força, não tinha vontade de fazer. Eu deixei de cuidar de mim mesma. Eu estava me rebaixando para um lugar onde eu estava mendigando o amor do outro. Né? Eu estava mendigando a atenção do outro. No caso do meu relacionamento. Eu mendigava o tempo inteiro. Eu reclamava o tempo inteiro, porque eu não tinha o que eu via que as outras mulheres tinham dentro do relacionamento delas, né? E aí eu comecei a perceber que o problema não era o outro. Não era fora, era dentro. Né? E o problema era meu. Por que eu estava Tudo me colocando... é dentro, né? E a gente tem essa mania de projetar no outro ou nas situações, que, claro, muitas vezes levam a gente a uma coisa difícil, uma fase difícil, mas a resposta está dentro, né? Tá dentro. As soluções estão dentro. E assim, eu ficava colocando a culpa no relacionamento, na outra pessoa, e na verdade a culpa era totalmente minha. De permitir, eu né? É que estava permitindo que fizessem aquilo comigo. Eu que estava permitindo aquele lugar que eu estava sendo colocado, né? E todo mundo fica falando sobre a lei da atração, né? Que você atrai de acordo com o que você vibra e tal. Isso é verdade até um certo ponto, né? Porque assim, eu sempre falo que o ensinamento ele acontece por níveis. E existem milhares de níveis de aprendizado, de ensinamento, né? E que eu amo todas as religiões, eu adoro estudar todas as religiões, porque eu acho que elas vêm trazendo a explicação para cada nível desse, né? De coisas que você, como ser humano, veio para aprender aqui no planeta, né? Nessa sua existência. Então, esses ensinamentos, esses aprendizados em níveis, eles são muito interessantes porque, por exemplo, quando você está num nível de aprendizado, você não enxerga o próximo. Sim. Você acha que é só aquele. Não consegue nem ver, né? Não. É igual o zumbido do cachorro, né? O cachorro escuta um zumbido que o nosso ouvido não escuta, sabe? Assim, a vibração daquele som, o nosso ouvido não consegue alcançar. Eu acho que isso que você está falando é mais ou menos isso. A gente meio que não consegue ter consciência de enxergar, né? Assim, ter capacidade de enxergar, eu acho. É como se você entrasse numa sala de aula e o que você vai aprender está só ali dentro daquela sala de aula. Você não consegue acessar a sala vizinha, que está ensinando um outro tópico, uma outra coisa, né? Mas quando o aprendizado está sendo finalizado e que as fichas estão caindo, que a clareza, né, se apresenta para você, ou porque você tomou um choque de alguma notícia, ou porque você resolveu mudar totalmente a sua alimentação, ou porque você participou de um retiro que te tocou profundamente, ou uma oração que te levou para um estado de êxtase, alguma coisa precisa dar um choque no seu sistema todo para você acordar e aí as fichas caírem, a clareza chegar para você poder enxergar que existem outras salas de aprendizado, né? Que você precisa finalizar aquela ali e passar para a próxima. Então, assim, não existe um culpado, não existe uma pessoa que é responsável por aquele sofrimento. O que existem são escolhas, né? E essas escolhas te levaram para aquele lugar, para aquela sala, para ver aqueles tópicos ali, né? E aí, a partir do momento que você aprende, você vai passar para outra e vão ser outros tópicos, enfim. E eu me lembro que, para mim, foi igual, foi isso. Eu cheguei num ponto que eu olhei no espelho e falei, eu não gosto de nada do que eu tô vendo. Sabe? Não sei por que eu cortei meu cabelo tão curto, não sei por que eu... Sabe, eu comecei a ficar, não sei por que eu tô pesando 63 quilos, por que eu pesei isso na minha vida, o que tá acontecendo? Por que eu tô comendo brigadeiro à noite? Tipo, são coisas que eu não fazia, que eu estava deixando, como uma forma de compensar. Tipo, a compensação, gente, é uma merda. Desculpe, mas a gente tem essa mania de achar que porque a gente não tá numa vida... Mereço por causa disso? Que não tá te dando o que você quer, você se compensa com coisas horríveis, porque isso não é bom, né? E aí eu comecei a olhar no espelho, eu olhei, gente, aí eu peguei meu telefone, falei assim, deixa eu voltar no tempo, nas fotos. Ver onde eu me perdi. Onde eu me perdi, porque vai estar registrado. Onde começou a descer a ladeira. Hoje em dia a gente registra tudo, né? E eu falei, vai estar registrado onde foi que eu perdi minha luz, tá? Em algum lugar. Aí me lembro que passou uma foto de uma produção fotográfica que eu fiz com a minha amiga Alê, na praia, e ela falou, eu quero fotografar a sua energia. E foi assim, a sessão fotográfica mais linda que eu já fiz na minha vida. Que eu fiquei maravilhosa, mas eu falava assim, gente, mas Alê, você não fez nada, você não colocou nada. Ela botou Photoshop. Nada, é a luz do dia, é a praia, é o oceano, é você saindo de dentro da água,
sabe, sem roupa, Sim. fotografando, sabe, só a silhueta. Silhueta. Ficou linda. Eu falei assim, gente, aí eu comecei a analisar o que eu estava vivendo naquela época, né? Como que eu estava naquela época que eu consegui ter aquela luz, né? E aí eu comecei a ver tudo que eu parei de fazer e voltei a fazer de novo. Começando pelo básico, assim, o jejum, que era uma coisa jejum é uma coisa que eu amo, pra mim super funciona. Eu ficar sem comer pra mim é assim maravilhoso, me dá clareza, eu fico focada, eu consigo perceber coisas que ninguém percebe, o meu corpo fica descansado, eu não tenho inflamação, minha celulite vai embora. Eu fico no peso que eu amo ficar, que é 52 quilos, 53 quilos, que é o peso que eu acho que eu fico bem em todas as minhas roupas, entendeu? Você se sente bem, né? Eu E me você que sinto tem a bem. prática da yoga, a gente tava falando também sobre yoga, que eu acho que é uma coisa que, esse negócio do corpo, né, da inflamação e do álcool, tarará, tudo que a gente já conversou, do açúcar, tarará, ele não te permite, né, se você não tá equilibrado na sua alimentação, você não consegue fazer a sua prática, que é uma coisa que você ama, né? É uma coisa que eu amo. Faz parte da sua rotina, assim. Faz parte é diferente da pra minha mim, eu rotina. amo, mas pra mim é muito mais recente do que pra você, eu tô há 1 ano, né, mas é uma coisa que eu me encontrei muito, você pratica há 20, né? Mais ou menos, 17. É assim, por isso que eu gosto do Ashtanga, o método Ashtanga, porque ele serve de pano de fundo para você analisar os seus ciclos, né? Nessa época, eu mal conseguia fazer as fundamentais, que são as 6 primeiras posturas da série. E eu já fiz segunda série, né, que é super avançada. Então, e nessa época que eu tirei as fotos, eu estava praticando segunda série, indo na escola 1 vez por semana, recebendo ajustes. Eu estava dando aula de yoga, inclusive a sessão de fotografia foi para meu material de yoga. Eu estava iniciando a minha marca, né, a Essence Yogi. Então, eu estava iniciando a minha marca. Então, quantos anos faz isso? Eu sou tão ruim com uns 10 anos? Organização, assim, de tempo, de coisa. Eu não sei, eu acho que foi logo quando eu cheguei em Miami, um pouco depois quando eu cheguei em Miami. Não, tem 8 anos que eu estou aqui, né? Vai fazer 9. 7. 6 anos. Então, exatamente um CTN, né? Deve ter sido um CTN. Com certeza. E aí, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que eu realmente decidi finalizar esse ciclo com essa pessoa, que eu comecei um processo de gostar de mim, independente de quem estivesse comigo, né? Eu ia fazer as coisas que eu amo fazer e eu ia dar sequência para eu começar a dar esse boost na minha energia para voltar a ter o brilho que eu tinha, né? Eu recebia muito de feedback dentro da minha casa, muita, como é que fala quando não é elogio? Ao contrário de elogio, crítica. Eu recebia muita crítica. E não era crítica construtiva, era crítica destrutiva, né? Por exemplo, eu fazia um post sobre yoga, o comentário era mas o professor de yoga que é renomado, aí falava o nome do professor, não chega nem perto do que você está fazendo, não sei o que, não. Então eram tipo coisas assim, sabe? Pra te diminuir mesmo, que foram me diminuindo, que foram minando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você está ancorado na sua energia feminina, isso é ruído que passa, entendeu? Não te afeta. Não te afeta, porque você tem tanta certeza do que você é, você tem tanta segurança daquilo que você é, que isso não chega, não bate lá na sua aura que tá, sei lá, 10 metros de distância e não te afeta de jeito nenhum, né? Por isso que é tão importante as mulheres voltarem para esse lugar, né? E desenvolverem a criação do campo energético da energia feminina, que vai protegê-las de tudo isso, porque não é só dentro de casa que você pode estar recebendo esse tipo de crítica, né? Pode ser fora, pode ser no trabalho, pode ser dos seus próprios amigos, né? Tem muita gente lá fora que não tem uma mente trabalhada a ponto de aceitar o outro, a ponto de aceitar o sucesso do outro, a ponto de ajudar, né, de ser o suporte para que o outro cresça. Muito mesmo, eu vejo agora no meu Instagram, quando eu falo de narcisismo, por exemplo, que agora tem nome, né, esse tipo de coisa, a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas não só reclamando, ok, dentro do relacionamento de homem e mulher existe muito, mas o que eu recebo de gente falando, minha mãe é narcisista. Meu Deus, eu escuto muito, eu fico assim, gente, como que eu posso ajudar? Porque o marido ou a esposa, você separa deles, né? E aí você resolve o problema. Apesar de que se vai pra justiça, com um narcisista, você pode esquecer que vai durar anos, né? Porque ele vai ficar ali querendo te espizinhar. Mas uma mãe narcisista, um pai narcisista, como que você
faz pra sair dessa energia, pra sair desse lugar, sabe? E como que você faz pra sair? Aquelas assim, né, amiga? Como que é que a gente faz? Não, isso é uma coisa que eu queria que você respondesse. Você, não sei se você já viveu, né, sem ser a separação, né, essa situação mais difícil. Não. Tá bem. Eu também, Mas eu tenho amigas muito próximas que vivem isso. Meu consultório também é uma coisa surreal, né, a gente imaginar. E, não, mas eu acho que, falando do feminino, porque pra você o que funciona, como é melhor, é fazer sua prática e tal. Em geral, não o que você acha... Isso. Então, mas em geral, porque acho que cada um tem um jeito de se resgatar, né, cada pessoa, né. O que você recomendaria, assim, para as pessoas que estão à sua volta, assim, ou pra quem tá escutando, sei lá, como resgatar o eixo feminino? O que você acha que funciona em geral? A primeira coisa é você olhar no espelho e você ser muito honesta com você mesma e dizer pra você o que eu não gosto em mim. O que não tá bom, né? O que não tá bom? Qual que é o problema? E vai lá e resolve o problema. Custe o que custar. Mas resolve o seu problema, porque assim, eu sou muito sincera na minha página, eu sempre falo de tudo. Eu sempre falo, gente, é muito melhor você usar um medicamento e chegar no peso que você quer, do que você ficar se martirizando todos os dias na frente do espelho. Não tem veneno pior do que a sua própria mente. Não tem, gente. Então, assim, eu não tô fazendo campanha pra ninguém tomar Mounjaro, nem Ozempic, nem nada disso. Mas se o problema que tá te fazendo triste, que faz você não gostar de você mesmo, é o seu peso, é o seu tamanho, vai lá e resolve, sabe? Vai lá e resolve. Ou você entra numa dieta e seja disciplinada, e vai pra academia, e assume, sabe? E chega no seu peso, procura um profissional pra te ajudar a chegar no seu peso, ele vai te recomendar o que é preciso pra você chegar no seu peso. Ou você vai passar o resto da sua vida se martirizando e reclamando de si própria, e se fazendo de vítima, e colocando a culpa nos outros de porque suas coisas não dão certo, só porque você olha no espelho e você não gosta de você. Você não gosta de como você se apresenta ali, sabe? Se o problema é, eu nunca sei o que vestir, eu sempre tô menos arrumada do que as outras pessoas, eu não sei comprar, eu não sei. Gente, tem tanto profissional na internet que ajuda você a organizar o seu look, saber que cor de cabelo é melhor pra você, saber que, sabe, que cores que te elevam mais, quais são as roupas que dão certo pro seu tamanho, pra sua altura. Que te valorizam que te o seu biotipo, né? Você acha que você tem, por exemplo, são exemplos bobos, mas assim, é porque eu tô dizendo coisas que minam a mente. E aí minam o corpo. Porque a mente, ela reflete no corpo diretamente. É o que manda. Então, por exemplo, a vida toda eu ouvi uma pessoa reclamar que tem os dedos curtos, né? Mas sua mão é tão linda. Você tem os dedos tão longos, né? E parece da sua avó, não sei o que e tal. Olha o meu feiura, curto, grosso, não sei o que. Eu pensei, por que você não deixa sua unha crescer então? Porque eu roo unha, eu sou muito ansiosa, vai lá e põe uma artificial. Cola uma unha grande, que vai alongar seus dedos, você vai olhar pra sua mão e vai achar lindo, sabe? Porque é importante, é muito importante. Os seus olhos, eles são a janela pra mente. Então é muito importante você olhar no espelho e ver que você está deslumbrante, iluminada, linda, com tudo do jeito que você gosta, para você manifestar o seu futuro. Vamos parar de atrair, galera. Atrair não é o lance, não é. Porque se você atrai, se a lei do universo eu atraio aquilo que eu vibro, tá todo mundo perdido. Sabe? Porque o que a gente vê por aí lá fora é que estão todos infelizes consigo próprios, né? Então precisa organizar essa questão da imagem, que é super importante, né? Da autoaceitação. Da autoaceitação. E aí pra você se aceitar, você tem que estar pelo menos próximo do que você quer, do que você, né? Do que você acha que é bom pra você, do que você acha que vai fazer você se sentir bem. E aí você, se sentindo bem, você começa a ter uma mente saudável que vai projetar, que vai pensar, vamos dizer assim, no seu futuro, do jeito que você quer o seu futuro, né? Porque atrair, ainda assim, quando uma pessoa fala pra mim, eu atraio isso, eu atraí essa pessoa pra minha vida, eu atraí essa situação, eu fico pensando assim, é tão ao acaso a atração. Parece que não tem ninguém coordenando a coisa. Parece que não tem ninguém dirigindo esse filme, sabe? Tem que ter uma direção, porque senão o filme é uma porcaria. As coisas acontecem aleatoriamente, do nada, sendo que nós somos os co-criadores da nossa realidade. Se nós somos os co-criadores da nossa realidade, a gente tem que ter esse poder de manifestar o que a gente quer. Mas, e você começou a fazer esse movimento, né, de emagrecer, enfim, voltar a fazer suas práticas e tal.
E aí você tinha isso de maneira consciente, que você estava trabalhando isso, a sua manifestação, assim, estava se preparando, ou as coisas começaram a acontecer e aí que você se ligou? As coisas começaram a acontecer e aí eu me liguei. Quando eu comecei a olhar no espelho, comecei a ver que eu estava gostando daquilo que eu estava vendo de novo, eu comecei a ficar muito apaixonada por mim, assim, sabe? É quase que é quase que um insight que você tem, assim, do nada você olha e você fala, nossa, tô começando a ver luz no fim do túnel, né? Estou me resgatando. E aí, eu falei, não, mas eu ainda quero isso, quero aquilo. E aí as coisas começaram a aparecer junto com o movimento. Junto com o movimento. Aí eu falei assim, cara, é isso. A gente tem que ter as rédeas, sabe? Porque o nosso poder de criação é tão grande que se você não direciona o poder criativo, ele vai manifestar coisas aleatórias. E aí você vai ter que lidar com isso, sabe? Pessoas que chegam na sua vida só pra bagunçar, né? Isso eu tive muito também. E foi super difícil cortar essas pessoas que realmente são espíritos da bagunça, né? Porque tem todos os tipos de espíritos, assim, né? Que a gente atrai, né? Aí, a partir do momento que você decide que você vai manifestar, você começa a manifestar pessoas que vêm para adicionar, né? Para ajudar, para, né, te dar suporte, para seguir com você nesse processo de cocriação. Pessoas que vêm para te enaltecer, não para te colocar para baixo. E assim por diante. E a energia feminina, ela, quando eu olhei no espelho e eu já me apaixonei, ela já voltou com tudo. Foi uma coisa assim. E aí tem toda a questão da energia sexual que precisa ser resgatada, porque uma mulher que não está bem com ela mesma, ela não se ama, ela não se gosta, ela olha no espelho, ela não se sente atrativa, né? Ela não tem energia sexual. Ela simplesmente aposenta essa energia, né? E aí ninguém se interessa, sabe? Ou se interessa por interesse, né? Porque essa pessoa tem uma utilidade, que não é o amor, que não é né, a comunhão, né, das duas energias. E aí você fica sendo usada por outra pessoa, né? E você acha que você está arrasando, né? Porque você está com uma pessoa que, no seu conceito, ela tá num patamar, mas na verdade ela está te usando. Vocês não estão se amando puramente e não estão crescendo juntos e evoluindo juntos puramente, só porque você não está na sua energia feminina. E aí você atrai que não é legal. E isso é uma coisa assim que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente as mulheres, de ficarem sozinhas, assim, caso elas não estejam com um parceiro que esteja somando, entendeu? E aí você acaba, pra não ficar só, você se associa ao que aparece e aí você acaba vivendo relações que não tem nada a ver, que não te acrescentam, que só te destroem, um ou outro, né? Porque às vezes um destrói o outro também, assim, né? E aí, simplesmente pra não ficar só, né? E assim, na minha opinião, assim, eu vejo por mim, eu gosto muito da minha solitude, assim, eu adoro ficar sozinha. E eu acho que é mais confortável do que ter alguém do lado, hoje, né, com 40 anos, assim, eu falo, eu não quero ter um relacionamento que não vai ser uma coisa que me agrega, porque é um tempo que eu já não tenho, né, porque eu vou ter que desperdiçar, né, com alguém que não vai me acrescentar em nada, ou que eu não quero, ou que não vai ser pra... Então, assim, eu acho que as mulheres têm que também dar esse espaço de ficar sozinhas para as coisas certas chegarem, até para se cuidar, entendeu? Porque aí você PT pode olhar para você, né? Eu falo que... Mas esse processo é trabalhoso, né? É trabalhoso, Eu não tive a experiência de ficar sozinha, né? Mas eu tive a experiência de ser sozinha no relacionamento, sim, né? Que é muito pior. Então, a solidão dentro de uma relação é pior do que a solidão. Então tudo eu fazia sozinha, né? Eu tava sempre sozinha. Então, eu pude trabalhar muito isso em mim, né? E principalmente quando eu me empoderei novamente... aí sim, muita gente saiu de perto, porque não aguentou, né? Porque a leitura é o seguinte, ela é metida, ela se acha. Isso, cara, é uma outra coisa que a gente se culpa. Não, mas tipo assim... fala, nossa, será que eu sou mesmo? Será que... Não, eu nem tenho essa dúvida. Eu penso, às vezes, falo, gente, será que eu simplesmente tenho que deixar tudo pra trás? Será que... Eu fico me autoanalisando, assim, será que eu posso estar sendo? Pode, e muito, viu, gente? Ela é a melhor dentista que eu já conheci na face da terra. Vou aproveitar e fazer a propaganda, amiga. Não, mas gente, eu tenho medo, assim, de às vezes tá me colocando numa posição arrogante, ou sei lá o quê. Não é arrogância, é o feminino. Então, é o feminino mas você entende, essa é a dose que eu acho que é legal você falar sobre, porque
esse dosar, assim, o deixar o feminino, em vários pontos, né? Esse é um. É uma coisa que a gente não sabe, entendeu? É uma coisa que a gente não sabe, pelo menos eu, deixar o feminino aflorar, porque ele sempre ficou guardado, entendeu? As pessoas, elas têm medo, eu vou contar por quê. Quando eu comecei a deixar o meu feminino aflorar, e eu comecei a postar isso no meu Instagram, né? Às vezes eu postava uma foto minha, assim, sabe, na luz do sol, não sei o quê. O que eu recebia de mensagem de mulheres, porque o pior de tudo são as mulheres fazerem isso com outras mulheres, né? Nossa, mas você é muito parecida. Nossa, mas como assim, você não tem vergonha de aparecer desse jeito? E assim, às vezes, eu vou te contar um caso rapidinho, só pra você entender. Imagina quem não fala, né? Imagina quantas pessoas pensaram e falaram. Muita gente te bloqueia, muita gente para de te seguir por causa disso, mas muitas mesmo, muitas. E aí, um dia, eu encontrei com uma senhora que eu sou muito fã dela, muito. Não vou citar nomes nem nada, mas assim, essa senhora, ela tem um potencial gigantesco. É uma pessoa que entende de moda, muito. É uma pessoa que tem um conhecimento de etiqueta, assim, fantástico. Uma pessoa super elegante, que se veste super bem, além de ser linda. Linda, linda, linda. E aí, numa roda, a gente foi num evento, e aí na roda que nós estávamos sentadas, a gente começou a conversar. E aí, eu não sei, eu elogiei alguém que estava postando uma coisa, uma amiga minha que começou a fazer uns vídeos agora no Instagram. Eu elogiei essa amiga, essa senhora imediatamente me solta essa. Hoje em dia, todo mundo acha que é influencer. Aí fica esse povo postando esse tanto de coisa, achando que está influenciando alguém, não está influenciando ninguém. Eu falei, poxa, mas ela está fazendo tão bem feito. Tipo, acho que ela está melhor do que a outra pessoa que já fazia antes o mesmo quadro. Acho que ela está muito melhor, inclusive. Aí essa senhora falou assim, eu não gosto. Eu acho que tem que ser autêntico, ela devia ter criado uma coisa diferente. Não estar lá, tipo, copiando. Eu acho o seguinte, que hoje em dia, esse povo que fica postando foto na frente do espelho, daí posta a xícara de café, dá good morning em francês, aí posta o cachorro dormindo, aí posta o passarinho andando, aí posta o nascer do sol, todo dia o mesmo nascer do sol. Nossa, eu tô tão cansada desse povo. Eu comecei a reparar que ela tá falando de mim. Ela tava falando de mim pra mim. Aí, direitinho. Aí, você sabe quando você olha assim, você duvida, você fala, não é possível, né? Mas fiquei na minha, tipo, deixando ela falar. Fingi que eu não entendi. Não, eu estava pegando a mensagem, sabe? Mas... Já fingiu que não entendeu, deixei ela falar. E aí ela começou a falar, e porque gente que deixa o filho fazer não sei o quê, Aí ela começou a entrar na questão pessoal, assim, de família, que ela sabia muita coisa a meu respeito, né? Mas falando numa roda de mulheres, né? E aí eu senti a força, né, da energia dela, mas sendo usada, infelizmente, para destruir, né? E eu juro por Deus, gente, eu respirei bem fundo para eu continuar na minha elegância ali naquele lugar da minha energia feminina, porque a energia feminina é elegante, ela não espalha, ela não dá baixaria, não existe isso. Eu respirei fundo, usei o yoga, tudo que eu sabia, para ficar ali na minha elegância, porque eu estava diante de uma mulher mais velha que eu também, né, numa roda, num evento de uma amiga, então eu não ia causar nenhum problema para essa minha amiga. E aí, olha quantas coisas a energia feminina toma conta, né? Afeta, né? E aí, eu juro por Deus que eu fiz uma oração. Eu fiquei olhando dentro dos olhos dela, deixando ela falar tudo que ela queria ao meu respeito, não usando o meu nome, mas indiretamente eu sabia que era para mim o recado. E eu fiz uma oração, eu falei, nossa, Deus, desperta ela, né? Desperta ela, porque ela está numa vibração destruidora. E quando ela perguntou assim, eu não sei quem que essas pessoas pensam que são, né? Aí foi a oportunidade que eu encontrei de falar para ela, falar assim, você deveria fazer o mesmo. Eu, por exemplo, se você postar a sua xícara de café, eu vou imediatamente perguntar o que você usa no seu café, que te deixa tão energética, que te deixa tão linda, que te dá essa energia, porque eu vejo que você não para, você trabalha dia e noite, eu sou super sua fã, eu acho que você é um desperdício, você deveria estar nas redes sociais compartilhando a sua elegância, a forma como você se veste, ensinando. Eu ia ser sua primeira aluna, porque eu realmente não sei me vestir, eu preciso de orientação. Quando eu vou sair de casa, eu pesquiso. Sabe? O que é melhor combinar com o que, não sei o que, não. Isso quebrou ela. Na mesma hora, ela já sentou do meu lado e ela falou, você acha mesmo?
Ai, mas eu tô tão descrente de Instagram. Eu falei assim, não, você precisa acreditar em você, não é nas outras pessoas. Né? O primeiro passo que você precisa dar é acreditar em você. Quando você não acredita nos outros, é porque você já desacreditou em você há muito tempo. Então você não tem fé no outro, porque você não tem fé nem em você mesma. Como é que você vai enxergar a beleza no outro se você não enxerga em você? Sabe? Então esse que é o ponto da energia feminina. É quando você perde a fé em você mesma. Aí você mata a energia feminina. Né? A partir do momento que você começa a ter fé em você, a enxergar suas qualidades novamente, a fazer essas qualidades ampliarem, né? Amplificarem. Aí sim você começa a acreditar nas outras pessoas também. Aí você vê a beleza do que as outras pessoas estão fazendo na rede social. Porque, gente, é muito fácil criticar. É muito fácil, mas está todo mundo tentando ganhar o seu. Está todo mundo... Eu acho fantástico esse negócio da rede social, porque está dando a oportunidade de todo mundo mostrar o que sabe fazer de melhor. Sim, é uma vitrine... É uma vitrine maravilhosa. Porque antigamente, né, eu tenho 20 anos de clínica, 22 anos, e antigamente você ia no jornal, eu fazia uma matéria, ou numa rádio, não sei o quê, né? E era uma coisa mais limitada, você tinha que ter acesso, você tinha que ter alguém que te colocava lá, alguém que te convidava, alguém que fazia a sua matéria, muitas vezes você tinha que pagar por isso, enfim, né? Então era a maneira que você tinha de mostrar o seu trabalho. Hoje as redes realmente democratizou, qualquer um pode mostrar com uma câmera, veja nossa imperfeição. Nossa, não precisa de nada. Depois a gente vai tirar uma foto de como o telefone está amarrado na cadeira. Ela falou, nossa, não tem tripé. Eu falei, não, a gente vai fazer, gente. A gente ajusta tanta coisa nessa vida, imagina que eu vou deixar de gravar porque não tem o tripé. Mas enfim, é uma coisa que ficou mais democrática, qualquer um pode fazer, e é uma vitrine, né? Eu vejo pelo meu trabalho, assim, eu tenho meio preguiça de fazer, porque você tá falando, eu falei, nossa, eu tô parecendo ela, achando que o recado é pra mim, que era pra eu aparecer mais, que era pra eu falar mais. Mas assim, o que eu acho difícil das redes é que é a constância de gravar. Então, isso eu acho que é uma coisa que me cansa um pouco, assim, porque eu falo, cara, eu já tenho que fazer o trabalho, eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra fazer o vídeo e tal. Então, isso é uma coisa que é difícil pra mim, assim, pra eu colocar energia nessa parte. Mas em contrapartida, eu tenho o Instagram da clínica, que tem, sei lá, 15 anos, 20, 12 anos, sei lá, desde que surgiu o Instagram, eu já fiz a clínica. Então, deve ter, assim, mais de 3 mil postagens, de, sei lá, de 12, 15 anos de casos. E, cara, é uma maneira de você... É uma vitrine, pra começar, assim, porque às vezes fala, vai na Renata, você me indica. Aí, olha o Instagram dela. Aí a pessoa vai lá e fala, nossa, esse dente é bonito, aquele é bonito. Eu conheço essa pessoa que fez e tal. Então, é uma maneira de você se expor, então eu acho que tem que fazer. E também eu acho que é uma maneira de compartilhar e influenciar. Porque, por exemplo, quando eu criei o Palpa para um Vinho, eu tinha uma necessidade de compartilhar o que eu tenho. Eu sempre falo isso quando eu tô fazendo as entrevistas. Eu tenho uma vontade de compartilhar o que eu tenho de bom na vida, os amigos que eu tenho, as conversas que eu tenho com as pessoas. As conversas profundas, né? Eu acho que se influenciar uma pessoa, entendeu? Se uma pessoa escutar o que a gente tá conversando e resolver despertar o feminino e entender que é isso que tá faltando, porque às vezes a pessoa não consegue nem ver. Entendeu? Acho que às vezes a mulher, ela não consegue nem ver que ela apagou o feminino. Que essa é a saída, entendeu? Eu acho que... não, tem muita gente que nem tem noção. Não tem noção. Então, se uma pessoa puder, então... e aí, assim, né, é o que você falou, tá lindo, tá sobremontado, é um mega cenário, não, mas assim, o importante pra mim é o recado que a gente tá passando, sabe? Sim, então, se alguém, claro que sempre vai ter alguém pra criticar, né, mas... de alguma maneira, eu acho que a sementinha, a ideia da sementinha é boa, né? É boa. Deixa eu te contar um outro caso sobre energia feminina apagada, né? Eu fui fazer o meu ultrassom transvaginal para saber se o DIU tá no lugar certo. E aí, cheguei lá no hospital, não era minha médica, estava uma médica que estava substituindo a minha médica que teve um problema. E aí, automaticamente eu me apresentei, ela se apresentou, ela falou assim, me desculpe, sua médica teve que sair às pressas para uma emergência, eu vou substituir, meu nome é fulana de tal. Então, uma mulher linda, oriental, linda. E aí, a gente, na hora que eu deitei na cadeira, que ela foi começar o exame, ela virou para mim e falou assim, eu vi aqui que você tem isso, tem aquilo, você já fez cirurgia da vesícula, você já teve 2 cesarianas, você colocou implante mamário, nananana. Aí eu falei, sim, tudo correto. Aí ela olhou pra mim assim e falou assim, posso fazer uma pergunta? Um pouco indiscreta? Eu falei assim, pode. Ela falou assim, desculpa estar te amolando e tudo, eu deveria estar fazendo a consulta, mas é que eu tô muito curiosa e tal. Eu falei, pode. Ela falou assim, você é 6 anos mais velha que eu. Tem como você me falar o que você faz? Porque, nossa, você tá tão bem. Eu te vi, assim, quando eu entrei, você estava trocando de roupa, colocando a camisola, então você até me desculpa que eu não deveria ter entrado sem bater e tudo, mas como é mulher, a gente perde um pouco da cerimônia. Mas eu vi seu corpo e tudo, nossa, como que você consegue ficar, né, tão bem assim na sua idade e tal? Eu tô com 40 anos, eu tô me sentindo tão mal.
eu olho no espelho, eu detesto tudo. Tudo que eu acabei de falar pra você, né? Ela descreveu pra mim. Aí eu levantei, sentei e falei, não, essa conversa... É pro vinho. É isso que você tem que A gente falar, vai precisar, papo nós duas vamos precisar tomar um vinho um dia, porque daí eu tenho que te explicar toda a história, mas assim, de início eu já vejo que você tá sem libido. Porque a libido é a nossa fonte, né, de juventude, é a nossa fonte de prazer, é a nossa... A gente se sente viva, né? Uma mulher com libido é uma mulher viva, né? É uma mulher que tem, atrai, é uma mulher que tem essa energia feminina muito acesa, né? E aí ela falou assim, não, isso eu já nem sei o que é, tem 5 anos. Aí eu fiquei assustada. Gente, tem alguém perto da gente. Desde os 35 anos ela não sabe o que é ter libido, né? Aí eu perguntei pra ela, você é casada? Ela falou assim, sou casada, tenho 2 filhas. Minhas filhas têm a metade da idade dos seus filhos, né? Depois a gente vai ter que conversar, mas assim, começa no libido, né? Que precisa despertar de novo. E ela, mas como que eu faço? A primeira coisa, você tem que gostar de você mesma. Né? Você tem que sentir atração por você mesmo. Se você não sente, quem vai sentir? Né? Se você não acha que você é atrativa, é porque você não gosta do jeito que você, né, está se parecendo, né? Se mostrando pro mundo, né? Como que você, seu visual, né? Como as pessoas te veem, né? Não é nem como, é como você se vê. Sim, como você se vê, mas isso reflete no que você entrega, né? Porque no que você entrega, exato. Isso é muito, a gente se sentindo bem, a gente transcende, que é o que você tá falando, né? Uma coisa diferente, é uma luz, é diferente mesmo, energia, né? É impressionante. Mas acho que isso é muito um trabalho de consciência, assim, eu acho que é o que a gente fala, né? É igual dieta, todo dia, sabe? Agora a gente tem que ser, cara, é uma disciplina, nisso a gente tem que ser disciplinado, eu acho, sabe? Não é todo mundo que é disciplinado, e as pessoas são diferentes, e cada um, né, tem um jeito de viver. Mas eu acho que isso é uma coisa que todo mundo, nisso eu acho que todo mundo deveria ser disciplinado. Em você ter consciência, em você analisar o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está comendo, como você está se portando, como você está reagindo, como você está agindo diante de situações, sabe? Porque é assim que você modifica, né? Se você todo dia, se você faz as coisas meio inconscientes, vai fazendo, você não consegue mudar um padrão de uma coisa que você não gosta, já ela é qualquer que seja. O que você ingere, o que você fala, como você reage. Então, assim, eu acho que o despertar da consciência, ele é muito importante, assim. E isso é uma coisa que o yoga ajuda muito. Super, é por isso que eu tô tomando yoga, assim, porque eu já tinha o hábito da meditação, que é uma coisa que eu faço, que assim, pra mim é a parte mais importante do meu dia, gente. Assim, é muito raro eu levantar e não fazer minha oração, minha meditação, porque isso me coloca no prumo pro dia, assim, como se eu estivesse me preparando. E tem dia que não dá, tem dia que não dá tempo, e passa, né, viajando, assim, a gente acaba não fazendo, mas eu sinto falta. E aí o yoga, ele veio, na minha opinião, ele veio pra mim pra completar mais um momento de consciência associado ao exercício, de força e tal, que muda o seu corpo, entendeu? Que te fortalece de por dentro e por fora, gente. Eu sempre falo, o yoga, ele vai trabalhar a sua mente, né? O seu corpo mental. E para ele acessar o seu corpo mental, ele precisa usar o corpo físico, né? Não tem como, porque a mente você não consegue pegar ela e moldar do jeito que você quer. Mas o corpo físico, sim. Através da respiração e das posturas, que são psicofísicas, você vai mudar o seu jeito de pensar, né? E mudando o seu jeito de pensar, você altera seu campo energético e aí você começa a manifestar coisas que são mais condizentes com o que você veio realmente fazer aqui no planeta. Eu sempre falo que a pessoa que pratica yoga, e a meditação ela está dentro dos 8 passos do yoga, né? A meditação é só um último estágio, né? O penúltimo, né? Para você, depois que você pratica todos os outros passos. É muito importante porque você tem a consciência, né, a noção do que precisa mudar, o que está te atrapalhando a crescer, o que está te atrapalhando que na verdade... Onde você está se boicotando, né? Porque quais são os boicotes? A gente que se boicota, cara. A maior parte são boicotes internos. Auto-boicotes. Né? Auto-boicotes, compensações que você acha que você está compensando você mesmo, mas na verdade você está atrasando seu processo. Claro. Com essas compensações boas, né? Que são de prazer imediato. Sim, super. Né? Então o prazer imediato ele te tira total do rumo. E pra gente ir finalizando, senão já tem que ter parte 2, você falou isso. Eu queria que você falasse sobre como você, não sei se a gente pode falar disso, né? De você ter saído de um emprego recentemente e ter se permitido retomar as coisas que te fazem bem, né? Que é a sua marca e o yoga. E como que você tá vendo essa fase, como que você tá encarando isso, né? Como que você tá reagindo em relação a ter aceitado
entendeu? Não procurar outro lugar para trabalhar, enfim, né? Assim, retomar essa parte que você gosta, assim. Mesmo que não seja financeiramente tão rentável no primeiro momento, assim, né? Não é. Seja um desafio financeiro. É um desafio financeiro muito grande. Eu pulei do precipício, né, na verdade. Então é isso que eu quero que você fale. Qual é a sensação? Tipo, lá do A sensação é essa. Estou ainda caindo, amiga. Não cheguei lá embaixo ainda, não sei. Por enquanto só tô curtindo a vista. Creio eu que tem uma rede lá. Não, porque assim, gente, tem que ter coragem, tá? Pra falar, quer saber? A vida me tirou o emprego, então eu vou retomar o que eu deixei, assim. Porque, na verdade, assim, tem muita conversa por trás dessa decisão, né? E muitas pessoas envolvidas, obviamente. Sim. Que eu tenho o suporte da minha família, do meu noivo, né? Eu tenho todo um suporte de pessoas que me amam de verdade, que disseram, vai. Vai que a gente tá aqui, né? Não, a rede então, é essa, incrível. Você já achou rede. Então, assim, eu estou indo, mas não é fácil. Não é fácil porque você ser dona de uma empresa, né? Isso foi uma coisa que foi dito pra mim, tipo assim, Amanda, você tem uma empresa. Oi? Como assim você não tá trabalhando na sua empresa, né? Você tá trabalhando em outra empresa. Como assim você não tá colocando a sua energia na sua empresa? Como assim você não está se dedicando a uma coisa que você ama, ao yoga, né? Tem tudo a ver, né? Com exercício físico, com o corpo, com não sei o quê. Ela tem uma marca um site que é uma marca de roupas de yoga. Fala melhor. De roupas de atividade física, na verdade, né? Porque hoje em dia já não é mais só yoga, porque eu faço... Antes era, porque eu fazia só yoga. Sim, Aí, a partir do momento que houve a necessidade, por causa da idade, de fazer musculação, de fazer... calistenia. Aí eu resolvi, né, direcionar para esse lado também. Então é uma marca de activewear e de atividade física e agora eu vendo, né, para 15 países. Sempre vendi. Não vendo muito, né? Não são vendas que me sustentam a minha família, mas eu tenho portas abertas para 15 países por causa da comunidade que eu criei, que são com as embaixadoras, e cada embaixadora vive num país diferente. E elas é que são o meu grande suporte, assim, são as pessoas que me ajudam, que dão suporte para minha marca crescer e se desenvolver, né? Então, assim, isso faz parte do acreditar em mim. Super. Do acreditar no meu potencial, na minha energia, no que eu sou capaz de fazer, no que eu já fiz até aqui, que não foi fácil, porque o que eu fiz até aqui eu fiz em um país que não é o meu, convivendo com uma pessoa que não era a pessoa certa para mim, trabalhando e criando 2 filhos pequenos, e aprendendo uma língua que eu não falava, que era o inglês, né? Então, assim, se eu conseguir fazer isso tudo desse jeito, por que agora que eu estou do jeito que eu quero, né? Que tenho suporte, que eu tenho suporte, por que eu não consigo? Né? Eu tenho que conseguir. Eu acho, agora, uma opinião, assim, particular de te ver, né? De te conhecendo a sua personalidade, assim, talvez, nesse retomar da marca, eu acho também que talvez um pouco da sua dificuldade seja, sei lá, a parte administrativa e tal, né? Porque eu vejo você mais na influência mesmo, na venda, na influência, no vestir, no postar. Porque eu mesmo tô aqui pegando dica do que eu vou tomar, de qual que é o tapete de yoga que eu compro, entendeu? Mas é isso. Então, assim, você inspira mesmo a gente. E é por isso que eu te convidei, porque você me inspira. Eu te mandei uma mensagem, lembra? Me inspira em você no Instagram. Obrigada. Mas é verdade. Então, assim, eu acho que isso vende. E aí, talvez, a parte de fazer conta, de não sei o quê, de postar no correio, a parte administrativa, mesmo management, que eu acho que talvez seja a sua dificuldade, você possa, de repente, ter alguém daqui a um tempinho, a hora que você já tiver, né? Total. Que faça pra você. Porque, assim, cada um tem seu talento, sabe? Você põe alguém pra fazer essa parte chata. Mas, assim, eu tenho 2 empresas, na verdade, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos. São empresas distintas, né? No Brasil vende Brasil e agora vai vender Portugal, porque o shipping é menos complicado e a taxação também. E os Estados Unidos vende para mais 15 outros países. Aqui nos Estados Unidos eu sou sozinha, tá? Eu administro tudo sozinha, faço tudo isso que você falou, eu faço e eu tive que aprender a fazer, né? Só que eu ainda me esbarro muito na questão da matemática, eu sou péssima com dinheiro, com matemática, com não sei o quê, mas... Você poderia soltar isso daqui a um tempinho, assim que você achar que cabe, né? Você ter alguém pra fazer isso, delegar isso pra alguém e colocar a sua energia no que você faz bem. Porque eu acho que quando você toca um negócio ou quando você decide fazer uma atividade, assim, eu acho que o que as pessoas mais esbarram é não ter que fazer tudo. E a gente não é bom tudo, gente. Não, entendeu? Não é. Então, mas, como se diz o meu namorado, tem que aprender a fazer. Não, você pode até aprender, mas eu acho que colocar uma pessoa, você tem que dominar. É que você tá muito no início, né? Você acabou de retomar, mas eu acho isso. Eu acho que a hora que você estiver crescendo um pouquinho, você já souber fazer tudo, você vai eu vejo assim você, tá? Eu acho que você vai soltar essa parte pra alguém competente, vai fazer isso mega bem, e você vai colocar a energia no que realmente você
onde é o seu talento, e aí talvez isso seja menos pesado, né? Não, assim, com certeza. vai ser mais fluido, entendeu? Porque, tipo, porque Amém, assim, com a você. sua visão. Isso, mas gente, eu sempre acho que meus amigos vão decolar, assim, eu ponho muita fé, assim, porque quando eu falo, é que eu realmente acho, entendeu? Porque se eu não achasse, eu nunca ia falar isso pra você. Eu ia falar, nossa, coitada, não vai dar certo. E eu não ia te falar, não sei o que você me perguntar. Mas assim, eu tenho várias amigas, assim, cada uma numa vida, num negócio, entrando na sua coisa diferente, né? Não só business, assim, mas eu acho muito lindo, e eu sempre entrevisto pessoas assim aqui, as viradas de chave que as pessoas têm na vida. E eu acho que você tá tendo essa, acho que pra mim a sua virada de chave é o retomado do seu feminino. Né? Total, é impressionante, assim, eu não te conheço há muitos anos, mas cara, eu vi a sua mudança. E eu vi as coisas em volta de você mudando. Por isso que eu queria que você falasse, entendeu? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Assim, o que é nítido que você está diferente e que o seu cenário está diferente. O que mudou, entendeu? Por isso que eu queria que você falasse. E acho lindo, assim, você estimular as pessoas a fazerem essa mudança interna. Porque foi o que eu falei, a gente começa lá no espelho. nem percebe. Entendeu? A pessoa não percebe que o problema é esse, né? Que a gente tem que mudar daqui de dentro, assim. E tem uma coisa muito, muito legal que eu também gostaria de falar, que quando você olha no espelho e você enxerga uma pessoa maravilhosa, e você fala, eu mereço, é isso aqui, ó. O que tá aqui não faz, nem sei o que é. Não encaixa. Sabe? Nem sei por que isso tá aí, não, né? A gente não permite. E aí você começa a manifestar mesmo, né? Você cria. Sim, você cria a sua realidade, o que você quer pra sua vida, não, eu quero assim, assado, eu quero esse, quero aquele, quero desse jeito, com essa cor, nossa, tem tanta coisa que eu poderia falar aqui, mas que é um pouco complicado, né, porque envolve outras pessoas, eu sei que... mas se for chegando... Né? Pra não falar nomes, mas tipo assim, desde flyer que eu recebi no correio, na minha caixa de correio, que já era o lugar onde eu vou morar, entendeu? E eu nem tinha você falar pra isso, falar, nossa, isso é legal falar que você pegou o flyer e falou, gente, mas o que esse flyer tá chegando até mim? Porque isso aqui não é minha realidade. E aí agora você tá se dinheiro pra comprar isso. E agora você tá se vendo, migrando pra realidade que você... E é uma coisa, que isso é outra coisa legal de falar também, que a gente fala, não, mas eu não sou merecedor disso. Mas como assim isso pra mim? Eu não sou merecedor. E é um pensamento meio automático, pelo menos pra mim, em alguns momentos, algumas coisas pontuais, né, não tudo. E que eu também, isso é uma outra coisa de despertar de consciência, de orar e vigiar. Porque a gente, às vezes, a gente pensa que a gente não pode, e a gente não pode mesmo, entendeu? Se você já acha que você não pode, como que vai poder? Se você mesmo acha que você não merece aquilo, entendeu? É verdade. Então, é uma outra coisa que é orar e vigiar, cara. É todo dia você tá fortalecida na sua mente de que você é aquilo, de que você vai alcançar, e com a sua luta diária, né? Não, e parar com o seu movimento, e parar de aceitar, isso tá bom. Não, gente, não tá bom. Sabe? Se não tiver realmente bom, se você não olhar e o negócio bater em você e falar, poxa, agora tá bom, né? Ó, que maravilha. Se não for assim, não serve. Isso que tem que entender. E não fica com medo de não aceitar. E achar que daí você vai ficar sem. O período que você ficou sem aquilo que foi oferecido e você não aceitou é um período que eu chamo de provisório. Sempre, até dente, né? Quando vai fazer, tem que botar um provisório antes. No seu caso, você foi sem o dente casar. Eu falei pra ela, pro pedido de casamento, sem o dente, seu provisório. Eu falei, gente, mas vamos refazer esse pedido, por favor, com o dente agora? Com as lentes, né? Vamos fazer o pedido com as lentes. Não, mas tô falando sério. Que nem quando eu vim pra... Todo mundo sabe que eu morava de frente pro mar, com um nascer do sol maravilhoso e tal. E agora eu mudei pra um lugar que não tem, né? Não é de frente pro mar, que é o lugar que eu consigo pagar, né? Com meu dinheiro, com tudo. E eu ficava assim, é lógico, principalmente quando eu vou menstruar, eu tenho aquele dia que eu tô super depressiva, triste, aí tudo tá ruim, né? Aí teve um dia desses, né, que eu já identifico, eu virei pra mim mesma e falei, ai gente, mas esse lugar aqui não tem vista pra lugar nenhum. Tem nada, mas tem aquele laguinho ali, cheio de tem até um pavão. Eu falei, nossa, tem até um pavão, né? Você já começa a ajudar a sua mente, né? Ajudar a sua mente a não se colocar. E aí Deus falou comigo, gente, Amanda, é o provisório, calma. Calma, você precisa desse tempo no provisório. Né? Até para valorizar o definitivo, né? Eu falo isso, falando de dente, eu falo pro paciente, o provisório serve para você achar o definitivo maravilhoso. Eu falo isso nos pacientes, sabe? E o provisório é ruim, é unido, não sei o quê. Aí quando o paciente volta, você tira aquele troço, tira o bode da sala, né? E fica tudo lindo. Eu falo brincando, o provisório é necessário porque ele tem que trabalhar. Não, quando ela fez a prova em mim, né, das minhas lentes, ela falou, amiga, esse é o que você vai viajar. Eu tirei e falei, vou não. Não, vamos sim. Eu vou com isso bem. Meus dentes estão lindos, só com o polimento que você fez. E, gente, eu fui linda, tá? Vocês podem ver na foto. Não é que eu fui sem dente, não. É que comparando com agora, né, que ela tá falando.
Não, mas é legal você falar esse negócio do provisório, e eu falo isso para os pacientes. O meu provisório, ele serve pra você achar o definitivo maravilhoso. Porque é hora que você tira aquele negócio, porque tem gente que prefere. E aí tá unido, e não sei o que, é áspero, você não consegue higienizar, incomoda, não pode morder, tem que tomar cuidado, pode lascar. Aí quando você tira e volta o negócio lisinho, assim, fica incrível, entendeu? Então a percepção, você bota o cara lá embaixo, e aí a hora que você coloca o definitivo é a êxtase, né, do tratamento. Mas assim na vida. E tudo é impermanente, então é pensar, né, que esse processo, esse período que você está vivendo agora, ele é impermanente, mas ele vai ser duradouro enquanto você não toma a decisão de mudar. Que a outra coisa legal de falar, assim, eu acho que às vezes é difícil, né, falando de dieta, por exemplo, é difícil, cara, manter dieta, não comer, não sei o que, e aí você fica empurrando com a barriga, literalmente, empurrando com a barriga. Aí, de repente, quando você muda e resolve fazer a dieta e volta pro seu corpo, você fala, gente, mas tá tão melhor agora, por que eu sofri tanto tempo olhando no espelho achando horrível? Se eu já podia ter resolvido e parado de comer o brigadeiro e não sei o que. Então eu acho que essa questão do despertar da consciência, quando você não tá bem com você, cara, é pra ontem. Tipo assim, não é pra deixar, então ano que vem eu vou fazer isso. Não, gente, pra ontem, que quanto antes você começar, antes as coisas se transformam e antes você vive o que você quer viver. Eu que tenho um pouco de neura, assim, com o meu peso, porque meu peso, quando ele sobe de uma vez, ele me dá muita celulite e muita inflamação, fico cheia de dor, né? E pra minha prática de yoga, que é uma prática avançada, é horrível. Então é muito ruim você subir no tapete todos os dias e enfrentar um sofrimento enorme só por causa das suas escolhas anteriores. De não conseguir fazer, de doer, de não pegar o braço em lugar nenhum, de não conseguir passar a mão do lado de cá e pegar o pé do outro lado, coisas que você fazia antes, né? Saltar com fluidez, né? Com leveza. Então, assim, eu sempre, que é uma dica que eu dou pra quem tem esse problema específico, de sempre pesar. Sobe na balança, subiu, sei lá, 2 quilos, você já não tem que jantar, gente, você já tem que tomar um shake antes de dormir. Tá na hora de segurar, né? Entendeu? Não é segunda-feira eu começo, deixa passar o fim, hoje eu tô muito cansado porque eu trabalhei demais, então eu mereço um macarrão. Não, sabe? Eu sou assim, essa é a minha estratégia, é a estratégia que eu ensino pros meus alunos. Eu já, naquele dia que eu subi na balança e vi que eu subi 2 quilos, e não é que eu sou neurada, que eu tenho problema, dismórfia com peso, não é nada disso. É um cuidado que eu tenho comigo mesmo, porque eu sei que isso me afeta drasticamente. Então, mas é isso, eu acho que cada um tem um calcanhar de Aquiles, né? E pra mim tudo bem, eu penso um pouco de beleza, o que me incomoda é meu cabelo, meu sei lá o quê, eu acho que cada um tem né? Cada um tem uma coisa que te desestabiliza, né? Cada um se desestabiliza como né? E cada um seu, assim. Aí você corrige o que te desestabiliza, né? Mas eu já deixo claro que peso e um corpo desregrado, né? Que desestabiliza qualquer um. Não, desestabiliza tudo. E qualquer pessoa. E qualquer pessoa. Aí são seus hormônios que estão em jogo, é a sua libido que está em jogo, automaticamente a sua mente e a sua energia feminina. Então, assim, não tem como fazer milagre. Estando toda inflamada, não tem, gente. Estando toda inflamada é assim mesmo. Não tem com dor. Mas só para encerrar, eu queria que você falasse, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quais são os conjuntos de sensações que você acha que você deixa nas pessoas? Conjuntos de sensações? Nossa. Quais são os sentimentos que você deixa, sensações, sentimentos que você deixa nas pessoas quando você passa, assim, as pessoas que convivem com você, que estão do seu lado? Olha, o que eu mais vejo, assim, é que é paz. O que eu mais vejo é que quando eu converso com alguém, a pessoa entra e fica em paz. Ela se apazigua. Se acalma. Aí muitos falam que é por causa do que eu falei, outros falam que é por causa da atenção que eu dei, muita gente não dá atenção. Muitos falam que é porque eu ouvi e não falei nada, porque muitas vezes eu não falo nada, eu só fico lá escutando, né? 1, 2 horas, mas eu fico lá escutando. E muitas falam que é porque a minha voz é muito calmante, que eu devia gravar um podcast, uma coisa pro Spotify. Você vai estar no Spotify agora. Então pronto, já é o começo. Ai, amiga, obrigada. Obrigada a você, muito bom. Obrigada de você compartilhar toda essa sua jornada, que é muito linda e que eu tô podendo acompanhar, assim, consigo notar. E que eu te acho uma pioneira, que foi no começo. Mas é verdade, eu te acho uma mulher pioneira. Na verdade, pra mim, claro que tem muitas outras, mas você pra mim, você tá chegando antes de uma tendência, sabe? Eu acho que você é uma das pioneiras dessa tendência para as mulheres, que eu acho linda, inclusive, por isso que eu tô tão interessada. Acho que é um movimento difícil e corajoso, de se fazer. E espero que você inspire realmente muitas mulheres a se reconectarem, né, com a sua essência, com o seu feminino, com o seu lugar no mundo, e que a gente possa, com esse movimento, que vai demorar anos, eu imagino, né, para acontecer, todo mundo, né, migrando para essa nova, uma boa parte das mulheres, né, migrando,
E que a gente possa ter um mundo mais leve, mais leve, sabe? Porque só a energia masculina é uma loucura, né, gente? É avassaladora, assim. E eu acho que esse movimento que, na minha opinião, você está começando, que vai fazer com que, né, o mundo entre num padrão vibracional mais calmo, mais suave, assim. Eu acho que é aí que a gente vai transformar o padrão vibratório que tá caótico, né, no mundo. Caótico, sim. E eu acho que são as mulheres voltando pro lugar delas. Tem que ser. Que vão abaixar, assim, vão elevar, né, no caso, vão abaixar o caos, né, vão elevar o nível vibratório e talvez a gente consiga, daqui a uns bons anos, sair dessa fase dark que o mundo tá vivendo, assim. Então, por isso que eu tô tão interessada, assim, em você. Eu acho que é por aí, na minha opinião, sabe? Eu acho que toda mulher deveria olhar pra isso e fazer do seu jeito, no seu time. Acho que isso vai ser transformador. É verdade. É uma responsabilidade grande, assim. Eu sinto que eu sou muito corajosa mesmo, porque a quantidade de coisas que eu recebo que, se eu levasse a sério, eu já teria fechado até meu Instagram, né? De gente que realmente critica, não só critica, mas que julga, né? E que faz pensa coisas que não existem, né? E atribui a você títulos que você não tem, assim, tipo, né? Teve gente me responsabilizando por divórcio de outras, sabe, assim, a minha mulher agora tá seguindo a sua cabeça e me pediu o divórcio. Eu falei, ué, mas você tá me culpando? Você já deu uma olhada no que você tem feito, no né? que você não tem feito? Né? Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer, a mulher perde o encanto, perde né? A pessoa deixa de elogiar, deixa de dar o suporte, né? Deixa de estar ali pra ela, deixa de procurá-la, mesmo sabendo que, né? E a mulher se sente um lixo, né? E aí ela decide seguir o caminho dela, né? Então, assim, eu recebo de tudo ali no meu Instagram, mas eu tô firme. Só eu, assim. Prazer, obrigada, viu? Eu que agradeço.